Olá, cidadãos da Galileia! Sejam bem-vindos a mais um Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que eu sei que vocês maratonam e vocês não me cansam de pedir mais episódio, mas não dá pra gravar muito episódio toda semana. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer consultoria, a gente tem que dar aula. Então, assim, esse é o podcast que entra no ar toda terça-feira, 12h30, você sabe disso. E quando a gente tem episódios especiais, a gente corre pra gravar, pra poder não perder o time. Mas, calma que a gente vai ter essa produção de conteúdo cada vez maior e melhor. Mas por agora é o que tem pra hoje, um episódio por semana, toda terça-feira. Você estuda um episódio de 50 minutos, você pega um caderninho, você anota. Então, assim, fica tranquilo que você tem conteúdo suficiente. E se você chegou agora, principalmente, você tem 52 episódios para estudar. O que dá 1.498 minutos de episódio. Então, assim, segura essa emoção, porque a gente vai ter mais episódios ao longo desse ano de 2023, beleza? Hoje, a gente tá aqui com um convidado muito especial para falar de marketing de influência. Mas eu ainda não vou falar sobre ele, porque você sabe que se você chegou aqui através do link de um amigo, que um amigo pegou esse link e falou, escuta o Branding Tudo Podcast, super legal, seja bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira. Eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas no Brasil. 99, Oracle, Cora, Tecnos, Me Poupe, Philips e tantas outras. E a ideia desse podcast é eu contar um pouco da minha experiência para que você aprenda junto comigo e também trazer convidados para que eles contem as experiências deles, inclusive erros e acertos, para que você também aprenda com eles. Então, seja bem-vindo. Lá no final do episódio eu vou te lembrar de dar 5 estrelinhas, porque os players adoram que você faça isso, o Spotify, o Google Podcasts, e também você recomendar para pelo menos 3 amigos, porque aí o podcast cresce. Nesse exato momento estamos com mais de 5 mil seguidores no podcast e 10 mil ouvintes, ou seja, o podcast está bombando, estamos no top 20 podcasts de negócio do Spotify, e agora a gente tem um canal no YouTube. Então vocês agora estão nos assistindo, além de ouvir no episódio dentro da sua plataforma, você também está vendo a gente aqui belíssimo, maquiado, bonito, arrumado. Se você ainda não se inscreveu no canal, é óbvio que eu vou te pedir para se inscrever e apertar o sininho e fazer tudo aquilo que você já ouviu milhões de youtubers falarem, você já sabe o que vocês têm que fazer. E também te lembrar que a gente tem a lista de espera do Branding de Perto, imersão, que está aberta, turma 9, em março. galileonogueira.com/bdp, só se inscrever. Lembrem, a vaga limitada, ou seja, se você não se inscrever, você pode ser que você só entre na turma 10, não na turma agora de março. Por quê? Porque na última turma lotou e eu tive que jogar os estudantes para a outra turma. Então, assim, se você quer receber em primeira mão, vai por e-mail. Lá no final, a gente vai te lembrar, então, de 5 estrelinhas e 3 amigos, beleza? E agora eu posso apresentar meu convidado. Meu convidado que está aqui hoje, estávamos tricotando, falando sobre moradias em São Paulo. Ele que é nordestino também. Adler Berbert. Berbert, é isso, Adler? Falou certo. O Adler está aqui para a gente conversar sobre marketing de influência. Ele trabalha hoje como Head de Conteúdo e Marketing na West Wing Brasil, que inclusive, me mandou mimos. E a gente tem aqui na decoração. Mais mimos ali no sacolinho. Tem mimos. Eu já cheguei aqui na gravação, tinha mimos aqui separados. Aí eu falei, não, me entrega no ao vivo, não quero ver agora, para pegar o react. Já pensou? Eu olhar assim e falar, não gostei. Brincadeira. Bom, o Adler, ele começou no jornalismo, passou por todos os veículos, TV, jornal, revista, já passou por tudo. 10 anos atrás, migrou para publicidade, já atendeu várias marcas como Coca, Google, Oi, Votorantim, Ambev, Bayer, Ford. Assim como eu também tenho uma carreira já há um tempinho aí, rodados, né, de guerra, rodados nesse mercado. 3 anos liderou um projeto em startup com experiência no Shopper e mensuração de resultados na implementação de melhorias contínuas. E hoje está na West Wing como Head de Conteúdo e Marketing. Primeiro, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Branding Tudo Podcast. Estou muito feliz de ter você por aqui. Também, muito feliz pelo convite, falar um pouquinho da experiência de carreira, falar um pouquinho sobre a marca, falar um pouquinho sobre esse desafio de influência, né? Que acho que é um grande incógnita hoje em 10 empresas. Como investir, como fazer, o que traz resultado, o que não traz resultado. Vamos trocar algumas fichinhas aqui, aprender um pouquinho, ensinar um pouquinho, trocar um pouquinho com a galera aí de casa. Essa é a ideia. Bom, marketing de influência é um negócio que a gente está vendo, né? Igual a metaverso, né? Marketing de influência, você vê tudo que é lugar. Tudo virou agora. Tudo é marketing de influência. A pessoa fez uma ação, um post, um feed é marketing de influência. Estou fazendo marketing de influência. Meus pais me mandam, você já pensou em patrocinar essa pessoa aqui? Tipo, até eles seguem, amam as pessoas. Tudo. A gente sabe, né? Eu comentei um pouco sobre isso na aula que eu dei no meu sucesso. A gente já sabe a efetividade do conteúdo criado por influenciadores. A gente já sabe. A Nielsen Catalina Solutions fez uma pesquisa, mostra que conteúdo feito por influenciador é 11 vezes mais suscetível a ter um resultado melhor do que a publicidade tradicional. A gente já vê os orçamentos das marcas já se colocando para ter marketing de influência um pouco mais forte. A gente está vendo o mercado que já tem mais de 500 mil criadores de conteúdo no Brasil. Então, assim, de fato, é algo que já se consolidou, não é um modismo. Mas eu queria saber como que você acredita que o marketing de influência constrói para uma marca.
Porque hoje a gente tem assim, temos influenciadores. Vamos fazer coisa com a Juliette. A maioria das vezes que eu vejo, as pessoas pegam a Juliette porque ela tem milhões de seguidores. E não necessariamente porque ela constrói pra marca. Como que é a sua visão? Como que essa curadoria, a estratégia, o conteúdo pode construir pra marca que você tá trabalhando hoje? Eu acho que a primeira coisa que a gente fala é que influenciador sempre existiu. Não é de hoje, é de muito tempo atrás, né? Se você pega uma história recente do Brasil, você vê Roque Santeiro, a Regina Casé influenciando as pessoas com as pulseiras, etc. Você pega nos 2000, a Jade lá no Clone influenciando as pessoas a usar aquelas joias todas. Então, influenciador sempre existiu. O que se mudou foram os canais pelos quais eles se comunicam com as pessoas. Acho que o ponto central, e acho que você trouxe já um ponto super importante na discussão, que não se trata apenas de relevância, se trata de construção contínua e coletiva. Então, todo filtro que eu tenho trabalhado ao longo da minha carreira é sobre 4 mãos. É sobre você pegar a visão criativa daquele influenciador, pegar a base deles, porque você trouxe um dado também que é super relevante, porque 11 em cada... Como foi? Eram 11 vezes mais 11 resultados. vezes mais resultados. Por quê? Porque é a questão de confiança, né? Da comunicação. Você ouvir do seu pai, você ouvir da sua mãe, você ouvir do seu vizinho, você ouvir do seu amigo, tem um grau de influência muito maior ali na compra e na conversão. Então, por toda a minha carreira e nesse momento que a gente está olhando agora, a gente olha para um conteúdo em que a gente possa, de fato, pegar a visão sobre aquele produto, sobre aquela marca, e não só a base dele, né? Como é que a gente vai construir junto? Como é que a gente vai contar uma história coletiva? Que tipo de filtro a gente vai atribuir àquela persona, àquela identidade? Então, se trata muito de a visão que as pessoas têm do meu produto. É aquela visão que eu acho que a gente precisa puxar do influenciador, de fato. E como que você acredita que nesse processo de construção, você falou de confiança, né? Hoje a gente tem um momento que as marcas estão passando por essa crise de confiança. Marcas que estão sendo investigadas para ver se de fato elas estão cumprindo aquilo que elas dizem ser, marcas que estão sendo canceladas, marcas que estão sendo cobradas pelas pessoas. Como que esses influenciadores ou marketing de influência constrói essa confiança junto com a marca também? Eu acho que a gente está vivendo a época da pós-verdade, né? A gente não tem mais onde se esconder, não existe tapete para você colocar a poeira. Tá tudo muito exposto, né? As pessoas estão muito expostas. Você tem o Big Brother ali o tempo inteiro colocando as pessoas em holofotes. Você tem as marcas em holofotes, divulgando informações, relatórios, reportes, ESG. Eu acho que isso é algo que o consumidor, principalmente quando você olha para essas novas gerações, estão exigindo das marcas, né? Isso é progressivo. A gente é Y, né? Mas você vê a Z vindo cada vez mais forte com isso. Aí você vê agora os Centennials vindo ainda mais exigindo um mundo em que não existe mentira. Que existe... Eu quero saber o que estou consumindo. Eu quero saber o que tem nesse café. E ele sabe o que tem nesse café. Porque tá tudo... A informação tá ali, né? Para todo mundo. Então, nesse processo de confiança... Colocar a sua mensagem na voz, na boca de uma pessoa cujo você confia, eu acho que já é um processo estabelecido. E aí eu coloco não só o marketing de influência, mas afiliados de forma geral. Né? Para quem não sabe o que é afiliado, vou falar de uma forma didática, Sim, porque eu acho óbvio. que essa é a identidade do podcast. O marketing de afiliados, basicamente, é um programa de negócios, de relacionamento, com o qual você acaba atribuindo algum valor pela venda que é feita pela pessoa. Isso pode ser desde do micro influenciador, ou meu pai, a minha mãe, ou qualquer pessoa que queira vender e se comportar como um vendedor. Não cabe só influenciador. E aí volta para o ponto da confiança. Por que é relevante eu comprar na mão do Galileu ou na mão da Bárbara, que está aqui também? Porque eu conheço a Bárbara, eu sei do que ela está falando, eu sei que para ela vender aquele produto, ela provavelmente já experimentou, já conhece a marca, já conhece a idoneidade daquela companhia. Então, acho que esse é o viés, passa muito por confiança, passa muito por proximidade de persona, né? Porque a gente quer se ver nas pessoas hoje. E eu acho que quem acaba comunicando isso com a verdade maior acaba trazendo o consumidor, o cliente para perto. Eu acho que no ponto, quando a gente está vendo a questão da confiança, é isso, né? Quanto mais o influenciador se conecta com a estratégia que a marca que está patrocinando
estabelece, mais esse vínculo de confiança fica evidente. Exato. Quanto mais genérica a mensagem for, menos essa confiança acontece, né? É uma das coisas que eu vejo muito no mercado. A confusão entre o que é ser um influenciador contratado por uma marca e o que é um banner contratado pela marca, né? Exato. Porque usa o influenciador para falar um texto promocional e é isso. E aí quando você vai ver, ele fala de você e fala de um monte de outras marcas. Então não é que a pessoa não seja confiável, mas a veracidade quanto àquela mensagem, aquela verdade, ela é meio diluída. Você fala, isso aqui é genérico, tá falando de uma promoção, assim como todos os 89 influenciadores que são afiliados também estão falando do mesmo jeito, né? Então... pode ser um clichê, assim, com o qual acho que o mercado tem esbarrado. Mas eu acho que é a realidade que as pessoas estão buscando, assim, é a realidade da vida. É uma bobagem, mas é. E a gente vê isso em resultados. Às vezes a gente faz uma superprodução, às vezes a gente gasta muita grana para fazer um conteúdo que tem o seu valor, sim, porque é natural que a gente queira expor os produtos de uma forma mais gloriosa, né, por assim dizer. Mas quando a gente compara com os resultados que a gente tem, por exemplo, de uma pessoa com um celular na mão, gravando um conteúdo super natural na vida dela, por conta própria. Isso não só o influenciador, mas a gente gerando conteúdo. Então, eu tenho, por exemplo, hoje 2 times. Eu tenho um time de produção criativa, que é responsável pelas campanhas, pelos produtos, e eu tenho um time responsável por social mesmo, por esse olhar de redes sociais, que é uma produção diferente. Então, o que a gente vê hoje é uma complementariedade entre as estratégias, mas em termos de resultados, de aderência e de engajamento de conteúdo, aquele conteúdo que foi gerado com o celular na mão, aquele influenciador que colocou o produto no dia a dia dele de uma forma muito simples, tem um resultado muito superior. Infinitamente maior, né? Infinitamente maior. E é o que a gente vê hoje bem em TikTok, né? Eu venho da geração estética, né? Que a geração da gente é a geração da hiperprodução. Pinterest. A geração do Pinterest, a coisa, né, de você ter um grande filme publicitário, uma grande produção, uma grande cenografia. E um dos formatos que mais funciona hoje quando a gente olha a geração Z, né, e no TikTok, é aquele fundo verde, em que tá a cara da pessoa e ela tá comentando algum vídeo atrás dela. É tosco, é horrível. Tosco. É horrível, assim, e me dói. Quando eu olho, eu falo assim, gente, é horroroso esse formato. Mas é um dos formatos que é mais real, é mais papo tranquilo, você vê que não tem ensaio, você vê que não tem roteiro. E as pessoas tendem a acreditar mais, né, naquele processo. Então, é muito difícil a gente que vem da geração anterior, muito ligada na publicidade, que era estética, olhar pra isso e falar, não. Impecável, né? Tudo bem colocar um negócio meio tosco, o seu produto tá aparecendo ali num fundo meio desfocado, talvez, ou até, né, uma qualidade baixa na resolução, mas é isso, é o que as pessoas querem, né, no final. E até hoje, na categoria que a gente está aportado, né, é uma categoria extremamente voltada para estética, né? A casa e decoração é uma categoria que olha muito para moda, para o fashion, e daqui a pouco a gente puxa para dentro de casa, né? Porque você tem um grau de implementação, de indústria, de produto, geração de produto, de referência, um pouco diferente do pipe de moda, mas a gente acaba absorvendo muitas demandas. E era muito sobre o impecável, era sobre a Vogue, era sobre a casa Vogue. É você entrar na casa e ter a escultura do artista, ter o tapete no local certo. E mudou também até o olhar que as pessoas têm na casa. Isso foi muito acelerado pela pandemia, né? As pessoas, como a gente estava conversando aqui antes, a casa virou nosso santuário. A casa virou o local em que a gente trabalha, estuda, namora, se relaciona, fala com a família, fala com todo mundo. E como esse ambiente também se transformou, né? Isso socialmente, né? Porque a gente parou de receber pessoas em casa. Então, como é que a gente ia receber pessoas em casa? A gente recebia pela câmera do Zoom, a gente fazia reunião com o fundo, ou a gente botava a reprodução tosca lá, né? Mas o que eu quero tentar trazer é que mudou também a perspectiva de realidade das pessoas e o que elas esperam da nossa categoria e de outras categorias. Então, hoje, o influenciador, a história que eu quero contar, não é mais a história impecável. É a história da marca de cigarro que queimou no chão, do azulejo, da pessoa, e a pessoa vai contar aquela história. A Bruna Linsmeyer, eu acho que é um dos maiores cases, assim, quando eu olho pra casa e o coração. Acho que a casa dela é meme, é história. Sim, a casa meio destruída, casa né? destruída. O sofá meio relíquia. Cara, é uma puta história. Tipo, tem uma história ali pra ser contada. Sim. E acho que é isso um pouco do que as pessoas buscam quando a gente contrata também as pessoas. Eles não querem ver a
a gente vai falar de alguns cases que eles não querem ver a Marina Rui Barbosa impecável, eles querem ver a Marina Rui Barbosa em outro lado. Sim. Como ela se relaciona com aquele espaço, como ela idealizou aquilo, em que momento a gente chegou para conversar sobre um projeto, qual foi a ideia criativa por trás. Não é mais a Marina pela Marina, é a Marina dentro daquele espaço e como ela se comporta ali. Da atmosfera dentro da sua própria casa, né? Acho que quando a gente tá falando da Marina atriz, na novela da Globo, a gente espera uma superprodução. Quando ela tá na casa dela acordando às 8, sem trabalho porque acabou a novela, a gente espera que ela fale da casa dela de uma maneira muito tranquila, né? E aí vocês estão um ponto sobre Marina Rui Barbosa. Eu acho que a minha segunda pergunta aqui, que a gente tá vendo, e eu já falei muito sobre isso no Branding Tudo Podcast, que é justamente o processo de escolha dessas pessoas que vão estar com a marca. Ao meu ver, o mercado ele amadurece ainda nesse processo. A gente veio de um lugar que era seguidores. Estão passando por um processo de um conteúdo que é mais próximo da marca. Então, esse influenciador fala de um jeito que talvez converse com a classe C. Parece que esse conteúdo é legal. Só que a gente ainda tem visto muito patrocínio, muito contrato com influenciadores que algumas vezes não tem nada a ver com a marca. Né? Então você vai ver assim, não, ele está sendo colocado ali num podcast, por exemplo, porque ele gera tráfego, ele gera clique, ele leva para o site, tem uma audiência grande, mas o conteúdo que ele gera, a forma como ele fala, etc., pouco importa para construir para a marca. A marca está ali fazendo só awareness, aparecendo na tela do podcast. E aí a gente tem visto influenciadores cancelados. Podcasts acabando, a gente vê um monte, né? Tipo, você tava ali um podcast com 5 milhões de inscritos, daqui a pouco morreu, tem que tirar aquela pessoa dali, cortam seus patrocínios, a pessoa vai, volta em outro canal, cria de novo, daí tem marca que apoia. E eu fico olhando assim, cara, me parece que não existe um critério nessa escolha. E aí, como que a gente se protege dessas associações? Como que lá na West Wing, por exemplo, vocês fazem hoje essa curadoria de influência para garantir minimamente, porque a gente não tem como garantir a vida real das pessoas. As pessoas vão lá, abrem o stories, ela fala o que ela quer e ela vai ter uma consequência disso e a marca não tem como antever essa situação. Mas como minimamente a gente consegue se precaver dessa situação? A gente tem alguns processos internos com os quais a gente responde diante das contratações. Acho que o primeiro é compliance. A gente tem uma área de compliance. Compliance, eu vou ficar super feliz que eu estou citando eles aqui. Porque a gente tem vários fights lá no ao vivo, mas eles vão ficar super felizes. Todos os nomes são submetidos a um processo de compliance. Eles fazem uma análise a partir de alguns insumos que eles têm públicos, né, sobre aquela personalidade. E a partir da validação deles, a gente segue para uma possível negociação. Na negociação, é muito importante também que a gente alinhe com empresários, agentes, etc., o que a gente espera daquele contratado enquanto marca. Então, está na nossa carta acordo que a gente não tolera alguns tipos de atitudes e comportamentos. Então, a gente pode, a qualquer momento, a partir do momento que aquela negociação está caminhando, a gente pode cortar o vínculo e o contrato com aquele influenciador. Eu acho que, voltando àquele ponto da pós-verdade, etc., o mundo mudou. O mundo mudou, as pessoas precisam ter uma percepção social muito mais aguçada dos temas que são tão caros, inclusive, para a empresa. Então, eu acho que a gente vai passar cada vez mais por esse filtro. Vão ser cada vez menos pessoas que vão conseguir se encaixar diante disso. E acho que uma solução que pode ajudar as pessoas, e eu acho que isso ajuda até em termos de resultado, é um relacionamento de longo prazo. Eu acho que não converte uma coisa só, não converte, tipo, uma aparecida feed, né? Uma aparecida no feed. Oi, apareci aqui, eu sou o West Wing, tipo, oi, quem é você? De onde você veio? E que produto é esse? Você gera até mais questionamento do que consideração e entendimento sobre a sua marca. Então, ter uma relação de longo prazo ajuda muito a gente. Então, a gente tem uma cartela hoje de profissionais que a gente trabalha, que a gente confia muito no trabalho e que passam por 2 crivos, além desses crivos jurídicos, etc., passam por 2 crivos fundamentais. O primeiro é criatividade mesmo. Tudo que a gente faz, a gente se considera muito um produtor de conteúdo. Então, para a gente é muito importante esse olhar criativo, esse olhar diferenciado. E o segundo ponto é realmente engajamento. Eu acho que a gente está vendo hoje essa crise das redes, né, em termos de entrega e de volume de entrega, mas engajamento continua sendo uma métrica super importante para a gente e acho que vai continuar sendo para o mercado por um tempo. É porque é uma métrica de negócio no final, né? Quando você fala que... Precisa trazer o resultado, né, de certa forma. Então, isso a gente acaba olhando sempre. Boa. Mas acho que a diferenciação inicial
acho que mais importante do que hoje pra gente, tá? E acho que a gente pode falar isso mais à frente. Mais importante do que o próprio engajamento, porque é muito relativo, é realmente a criatividade. Porque eu posso reaproveitar aquele conteúdo, eu posso pegar aquilo e fazer aquilo ser algo maior. Eu posso criar uma história, eu posso envolver pessoas a partir daquilo. Então, acho que o ponto é o que você pode contar que eu não posso contar por mim mesmo. Uhum. Então, isso hoje pega a gente mais do que o próprio engajamento. A gente está fazendo uns trabalhos muito legais com influenciadores pequenos, que não tem tanto engajamento assim, que estão começando ali uma trajetória. E a gente está convidando os caras para, cara, vamos trabalhar junto, vamos aprender, vamos construir essas histórias novas. Tem sido a gente tem uns cases bem legais que estão acontecendo. Eu acho que agora, essa questão de construir junto, né? E isso é uma das coisas que, para quem trabalha com isso há um tempo, sempre foi a premissa. Né, deixar o influenciador criar o conteúdo do jeito que ele já fala, do jeito que a audiência dele já está acostumada, com as piadas internas que ele já sabe fazer, etc. E as marcas tentando ali regular o discurso, e isso aqui fala, isso aqui não, vamos levar para um estúdio, vamos colocar uma luz, vamos fazer isso, e o conteúdo se perde ali. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre... Você falou de compliance, né? Eu sempre falo para quem está ouvindo, os cidadãos, a gente já tem um indício quando o influenciador, ele de alguma maneira vai ser controverso, né? Eu cito o caso do Monark, porque é o caso mais recente. O caso do Monark, assim, não era a primeira vez que ele estava falando sobre aquilo, não era a primeira vez que ele se posicionava de maneira controversa. Então, existe um histórico, né? Então, as marcas que decidiram entrar, elas já vinham ali falando, a não ser que é uma marca que simplesmente nunca ouviu falar dele, alguém chegou e falou, esse cara tem X milhões de inscritos, vamos patrocinar. Mas um mínimo exercício de histórico, nesses influenciadores que já tiveram algum passado controverso, eles já deram algum indício. Eles já ou falaram alguma coisa, ou tiveram alguma atitude. E isso também no compliance, né, o que na 99 a gente chamava de background check, que era o check de antecedentes, basicamente. E não eram antecedentes criminais, eram antecedentes da internet mesmo. Pode ser também. Pode ser também, claro. Mas eram antecedentes... O que essa pessoa já falou no passado? Será que ela mudou de opinião? Será que não? Com quem ela está envolvida? Ela está ligada com outra marca que também é controversa para mim. Então, a recomendação que eu sempre dou, gente, é olhem para esse passado mais recente dos influenciadores antes de tomar a decisão. E entendam também as visões de mundo. O cenário ideal seria se você até pudesse conversar com o influenciador para tentar entender o que ele fala, o que ele acredita. Eu já tive muita conversa com o influenciador que na hora eu descobri alguns pontos sobre racismo, sobre homofobia, que não aparecem no feed, não aparecem nos stories, não iriam aparecer. Mas em algum momento, pode ser que em uma situação emergencial, algum posicionamento, etc., aquilo viesse à tona. Então você já meio que vai sentindo também. É que hoje não dá pra você conversar com 40 influenciadores, trocar uma ideia com todos eles. Você vai sempre conversar com uma agência, vai conversar com um empresário. Exato. Você nunca vai conversar com o influenciador em si. Mas chequem os antecedentes. Essas pessoas já dão indícios, geralmente, né? E eu acho que a figura do longo prazo ajuda também bastante. E acho que tem um outro ponto também, um contraponto, na verdade, é que às vezes a atitude da pessoa vai ser controversa. E às vezes isso vai caber na sua marca. Exemplo, Nike. A Nike é uma empresa que, em termos de posicionamento de marca, é super bold, apoia artistas, apoia atletas, apoia um monte de gente que, na visão popular, tem comportamentos questionáveis. Mas a postura da marca é um pouco assim, de ir além. Calvin Klein, de apoiar os bad boys. Tipo, o Justin estava lá naquele momento super controverso ali da vida dele, cheio de polêmica, e a Calvin Klein cabia pra marca. Cabia pra marca. Então, é entender também qual a sua marca, que tipo de postura a sua marca apoia e tolera. Não tô trazendo nenhuma bandeira de racismo, homofobia, gordofobia, e todas essas questões sociais são super importantes e relevantes pra gente. Mas estou falando um pouquinho de posicionamento de marca. Porque acho que tem um tom de voz, né? Existe um tom de voz rebelde. Se a marca tem um tom de voz rebelde, um arquétipo um pouco mais fora da lei ali, essas pessoas, sei lá, uma Carol Conká, ela talvez caiba bastante dentro de uma estratégia, marcas, né? Em várias marcas. O que ela fez no Big Brother, a maneira como a atitude em si, de fato, ela é questionada, né? A maneira como ela tratou as pessoas e tal. Mas se a gente olha para uma questão de personalidade, ela cabe em bastante marca. Várias marcas. Né? E aí, quando a gente tem situações de homofobia, etc., aí é a tolerância zero das marcas, né? Então é aquela coisa de, se a pessoa teve um discurso que não está de acordo com o que eu acredito, corte-se o contrato, não renova-se mais o vínculo, emite-se uma nota, toda aquela história que a gente já sabe. Porque aí a gente está falando de, às vezes, um crime, né? A gente tá falando de homofobia, é um crime. A gente não tá falando simplesmente, é uma pessoa controversa. Não, ela cometeu um crime.
A gente tá falando de atitude e tom de voz, concordo. Exatamente. E aí, agora já indo para um lado, falando sobre dinheiro, né? Quando a gente vai falar sobre... Aí é a hora que eu me escondo. É a hora que a gente vai aqui embaixo da mesa, porque a gente sabe, né? Eu sou Capricórnio, então... Super organizado eu não no gosto de dinheiro. falar de dinheiro. Não gosto de falar de dinheiro? Eu não sabia, porque... Eu guardo. Ah, tá. Porque Capricórnio tem a história de ser workaholic, de fazer dinheiro, fazer acontecer, né? Sou zero workaholic. Meu chefe escutando isso, assim, tipo... Não, mas tudo bem, né, ué? Eu acho que é um assunto legal, assim, pra falar de trabalho também, tipo... Voltando pro negócio da pandemia, é o que você falou, você estava trabalhando 24 horas. Até que ponto você estava sendo efetivo ali, né? Uhum. Hoje em dia, eu considero que a gente trabalha o dia inteiro. Porque enquanto eu tô assistindo um filme, eu tô caçando alguma referência. Enquanto eu tô na internet, eu tô vendo um influenciador, alguém que eu gosto. Enquanto eu tô na rua, eu vejo um tipo de propaganda interessante. Fotografa. Saindo com meus amigos pro bar, às vezes a gente troca alguma coisa e eu tô aprendendo coisas que eu posso levar pro meu trabalho. Então, o quanto o trabalho é, de fato, trabalho ali, né? Enquanto trabalho são as Vamos horas fazer sentadas. Sobre isso também, outro dia sobre isso. Vamos, a gente tem que falar sobre isso também. E eu acho que trabalhar melhor, né? Eu acho que essa era a discussão. Melhor, de forma mais efetiva. Porque eu vejo assim, óbvio, na pandemia tava todo mundo aprendendo no começo. Então, de fato, trabalhar 14 horas era o que você tinha para aquele dia. Né? Hoje, e aí, fazendo um super parênteses aqui, viu, gente? Eu empreendo já tem 2 anos e meio, quase 3. Hoje eu trabalho muito mais, menos horas. Então, o meu trabalho é muito mais efetivo em produção de conteúdo, consultoria, né? Um monte de entrega. Mas quando eu olho, eu coube em 6 horas. 7 horas. Porque eu tô ali focado, eu não tenho 1000 reuniões por dia, eu consigo ter uma agenda mais flexível. Respeita mais seu tempo. Exato. E essa quantidade de trabalho ela é muito melhor também. Mas vamos falar de dinheiro. Dinheiro. Eu sei que você tá fugindo do dinheiro, já percebi. Não, acho que é um paralelo interessante. É saber a mesma coisa do seu tempo, saber onde implementar, onde você colocar esforço. Dinheiro é a mesma coisa. Saber onde investir, saber o que está sendo mais efetivo. E no caso de influenciador, até o ano passado a gente trabalhava com estratégia. Eu tinha determinada grana ali voltada para o influenciador do meu budget anual. Ali eu estou falando de volta de 10% a 15% do budget, olhando para influenciador. A gente fazia bastante em termos de volume, fazia até 40, 50 influenciadores por mês. Alguns maiores, outros bem menores. Alguns permuta, outros pagando. E esse ano desde o final do ano passado, a gente tem revisto um pouco. A gente não tem mais um budget fixo estabelecido de 10% a 15%. E o que a gente tem é associações de pessoas e influenciadores a campanhas específicas. Então, eu deixei de ter uma estratégia só voltada para influenciador e eu tenho uma estratégia em que influenciador virou para mim um canal como todos os outros. Por que isso? E por que essa mudança? E aquele ponto que eu trouxe no começo aqui para você, que poderia ser um pouco polêmico. O que a gente viu, e olhando principalmente, eu sou um canal D2C, né? Eu vou direto ali para o meu consumidor, eu sou indústria também, eu tenho um produto que é meu, que eu produzo no Brasil, fora do Brasil, e eu vendo e chego direto na casa do consumidor. Eu sei muito sobre o meu consumidor, então eu tenho dado alocado dentro de casa. Isso é muito interessante porque 80% das marcas do Brasil não tem isso, né? Isso que um monte de gente está querendo. Sabendo muito sobre o meu consumidor, eu percebo que é de fato relevante o que ele está consumindo, o que ele não está consumindo. Ele consome influenciador? Sim. Já pesquisei isso na minha base, já pesquisei em outros canais, já olhei muita pesquisa, muito indício. Ele está seguindo. Ele é a pessoa que segue e segue trends, segue tendência e segue pessoas a partir disso. Porém, quando a gente olha o modelo, principalmente de atribuição, ele não está vindo diretamente relacionado ao influenciador. Ou seja, quando eu contrato fulaninho fez um post lá no story, fez no feed, fez outro, o que é que ele está trazendo para mim de fato? Ele está trazendo cada vez menos sessão, ele está trazendo cada vez menos conversão da ponta mesmo. E eu não quero dizer que isso não seja efetivo, mas mudou a conta que eu faço, mudou o ROI que eu fazia lá atrás. Então, para ser justificado, eu preciso associar muito menos a minha visão, tá? Posso estar errado. Eu associo muito menos a uma estratégia contínua e regular e associo a momentos em que eu vou, de fato, utilizar essa ferramenta. Porque eu já não estou conseguindo provar com KPIs e com números que aquilo é, de fato, relevante e importante para a gente. Olhando para a conversão. Olhando para vendas. Olhando para a ponta. Olhando para a ponta. O que é importante falar para todo mundo que está ouvindo?
existe em marketing, e o Galileu pode super me completar aqui, a estratégia de cauda longa. Que não necessariamente no momento que eu primeiro impactei aquele cara, ele vai converter naquela compra, ou vai olhar aquele produto, ou vai entrar e vai se interessar. Você, às vezes, abriu a porta, abriu o interesse do cara, fez o awareness a partir daquele produto, daquela marca, e só lá na frente ele vai converter. Isso a gente não consegue medir e mensurar através de influenciador. Então, uma coisa que eu tenho trazido muito para o Meta, para o TikTok, em todas as nossas conversas, é perguntando até que ponto a gente consegue, com os dados que eles têm dentro de casa, ajudar a gente a entender o que está acontecendo com essa cauda longa. Acho que isso é um grande desafio, na verdade, para os veículos agora, né? Porque não só influenciador, mas para a estratégia de mídia mesmo. Sim. Porque a mesma coisa, a gente tem visto cada vez menos um CTR muito menor, um CPM mais caro e etc. Então, no modelo de atribuição, de onde está vindo esse fluxo? Em que momento o cara foi para minha rede? O Pinterest tem um modelo de atribuição bem diferente dos outros canais, que eles fazem a cauda longa, e aí eles acabam criando uma métrica interna para dizer o que teve de conversão e de receita ali a partir daquele conteúdo que foi gerado. A gente tem estreitado muito os laços com eles, acho que é um modelo interessante que a gente está olhando com muito cuidado, e é um modelo que eu acho que o mercado vai precisar olhar com mais cuidado, porque, por outro lado, como é que eu vou justificar um investimento que há 2 anos me dava X e agora me dá X meio, ou X terço? Sim. Então, acho que é um grande desafio, assim, o que a gente tem pela frente. Porque eu acredito realmente na efetividade do canal, mas a gente, na ponta, a mensuração daquilo, a gente está olhando cada vez para um cenário retroativo, em que está caindo mesmo. E aqui a gente vale mencionar, para quem não conhece a Westwing, a gente tá falando de um e-commerce, tá? Então, no final, essa discussão entre venda na ponta, conversão, funil, e até dentro de um e-commerce, as discussões elas são levadas nesse nível, né? O quanto esse dinheiro vai, o quanto esse dinheiro volta, a questão de atribuição, last click, né? A pessoa viu o stories, ela veio direto, ela não veio, enfim. Então, essas discussões são muito relevantes para branding. E eu costumo dizer que, assim, no final, a gente está aprendendo, né? As próprias redes, as próprias plataformas de mídia, no final, elas também não têm essas respostas, né? Então, quando você vai conversar com o time do Instagram, ou do Meta, enfim, ninguém pode falar assim, olha, se você fechar uma parceria comigo aqui, esse influenciador vier via Meta, etc, eu te garanto isso. Não existem garantias. Né? O TikTok é a que está mais próximo de conseguir fazer algo baseado em você dar uma resposta ali de que aquele influenciador de fato entrega, pela metodologia que eles entregam, o próprio algoritmo, né? Você consegue conhecer novos criadores, novos conteúdos, então os produtos estão tendo uma certa viralização, mas ainda assim, a mecânica de você clicar no produto, ir para o site, comprar, vir do TikTok, também não... Você se perde ali no processo. Eu costumo recomendar... Não é super user-friendly ainda. Não, ainda não. E esse é um grande desafio para essas plataformas, até porque você fecha direto com o influenciador, não passa por essa plataforma. Mas se o influenciador só faz orgânico, o algoritmo derruba também. Então, né, o próprio influenciador também é vítima da própria plataforma. Né? Quanto mais eles crescem, menos o alcance aumenta, né? O alcance só diminui. O CTR dele só vai diminuir também. Então, eu vejo já algumas marcas adotando a estratégia de influenciador, vai lá, aposta, libera que a gente faça uma parceria paga. Eu vou impulsionar esse conteúdo depois, tratar ele como mídia. Isso. Para eu sim garantir, pelo menos, a entrega desse conteúdo, para que a sua base veja e garantir também que no final eu vou ter vendas, né? Não é simplesmente alcançou um monte de gente, mas ninguém clicou em cima daquilo. Então, eu geralmente tendo a tratar hoje influenciadores no papel literalmente de influência. Eles estão ali para te gerar um gatilho, te gerar um desejo, eles estão te mostrando um produto que eles não conheciam. Um olhar diferente do produto. Um olhar diferente, um uso, né? Tem alguma série de conteúdo que eu gosto muito hoje no TikTok, que é produtos da Amazon que você não sabia que você precisava. E aí a pessoa vai te mostrando um monte de produto novo ali, diferente. Um copo que você lava no canto da pia com a máquina, não sei o quê, blá, blá, blá. Você fala, cara, eu não sabia que existia esse produto. Coisa que você nunca compraria. Coisa que eu nunca compraria, mas esses dias eu vi, eu falei, cara, eu teria um negócio desse, que era... Eu vi um que era pra você separar a gema da clara. Tipo, era um... É muito engraçado, gente. Preguiçoso, né? Porque você consegue fazer isso com a colher, ou consegue fazer até com a própria casca do ovo, você consegue. Mas era uma cabecinha de frango, que ela era de borracha, e você apertava, ela ficava com a boca aberta do frango, daí você colocava na gema e soltava. Aí a própria pressão fazia com que a gema subisse. Então, assim,
Eu nunca saberia que esse produto existia até o dia que eu vi esse produto no TikTok, que ele mostrou pra mim. Então tem um papel legal de influência, de gerar gatilho, de fazer com que as pessoas lembrem da sua marca. Ou elas falam, ué, mas essa celebridade tá usando isso porque eu tô vendo no vídeo dela e tal. Mas ainda é muito difícil atribuir que ela de fato gera a venda ou a conversão. A única maneira hoje que eu vejo é colocando cupom. Quando aquela pessoa fala, eu uso o cupom Marina Rui Barbosa 10, e aí você ganha 10% off, e eu faço o tracking do início ao final. Garanto que aquelas pessoas de fato viram esse conteúdo. Isso. Fora isso a gente não tem, né? Isso é uma forma efetiva da gente mensurar se tá rolando aquela venda ou não. O cupom, né? Acho que explicando, né? Você contratou aquele influenciador, colocou o produto na mão dela, você vai gerar o cupom e a pessoa chegar no meu site, comprar, você consegue ali traquear o uso daquele cupom. E aí eu acho que pra mim, você colocando o influenciador nesse papel, pra mim, eu sempre trato o influenciador como branding. Então ele tá ali pra construir mensagem, tá ali pra construir esse produto, lembrança de marca. Tem influenciadores que convertem muito. Eu trabalhei com a Chantal, por exemplo. Converte horrores, né? Dependendo da categoria que você está trabalhando. Quando ela fala lá, clica aqui, saiba mais, use o cupom Chantal10, funciona super. Porque a comunidade dela é mega engajada. Mas ela tem um perfil, uma audiência que consegue converter, que de fato faz compra. Ela tem muita publicidade envolvida, então ela faz 6, 7, 8 publicidades por dia, por exemplo, a depender do produto. E o cupom dela funciona, mas aí ela tem um papel de conversão. Ela é tratada quase como influenciador de performance. Eu acho que vai muito da categoria também, né? Eu acho que, voltando, eu tô aportado hoje numa categoria de casa e decoração. Não é algo que, tipo, acordei e vou comprar um sofá. Nossa, tô aqui, eu passei ali na porta. Vi um sofá ali bonito, vou trocar o meu. Eu quero um sofá. É um funil de conversão um pouco mais longo, né? Em que a pessoa percebe a necessidade, preciso trocar o meu sofá. Aí, o que é que eu vou fazer com o meu sofá antigo? O que é que eu faço aqui com esse novo? Que tipo de referência eu quero? Quando você troca o sofá, você tem que trocar provavelmente o tapete, a poltrona, etc. Dando um exemplo de um produto em si, que eu acho que é o produto que hoje traz mais rentabilidade para a empresa. Então, tem esse ponto da categoria em que estou aportado. Tem o ponto que você trouxe de ser um e-commerce e a gente ter toda essa métrica e conversão ser um ponto super importante para a gente. E o terceiro ponto que você trouxe, que eu acho que é super relevante, eu acho que é a principal mensagem aqui, é uma ferramenta de branding, é uma ferramenta de tom de voz, é uma ferramenta de associação, né? Com quem você quer entrar numa festa? Eu quero entrar na festa com o Galileu, com a Chantal, com a Juliette, etc. Porque eu acho que essas pessoas representam o meu produto, representam a minha marca, etc. Me ajudam a construir atributos favoráveis para o meu discurso. Então, acho que esse é o ponto fundamental. O meu desafio hoje, e porque eu fiz esse change assim, de estratégia, como é que eu consigo, com novos números, novos insumos, trazer resultados e KPIs que sejam efetivos. Lembra que há um ano atrás eu estava trazendo muito conversão e eles estavam me ajudando. Tinham outros números que eram mais relevantes para mim. Isso caiu. Quais são os outros números que eu vou olhar? Então, esse é meu desafio hoje. E acho que esse é o desafio que algumas empresas estão passando também. E estão revendo o próprio papel do influenciador. Até porque o investimento foi exponencial. Tanto da empresa quanto o que os influenciadores estão cobrando. Então, a gente, 2 anos atrás, a gente fechava uma pessoa por 2, 3 mil. Agora a pessoa está cobrando 20, 25 mil, 30. É um mercado que ele está desregulado em alguns aspectos, inclusive. Está bem desregulado. E acho que um ponto central também é o que vai ser a entrega daquele influenciador. A gente já não está buscando uma pessoa que vai... aquela proposta regular, né? Eu vou tirar um feed, 2 stories, etc. Falei, não, cara, vamos dialogar, vamos conversar aqui pra gente ver se você tem um podcast que eu consigo te apoiar, pra você ver se tem um projeto social que eu consigo também contar uma história junto. A gente quer uma pessoa, um parceiro mesmo de negócio, até porque tem gente que é muito relevante, é muito grande. E é aquele ponto às vezes vai converter, às vezes vai trazer marca, às vezes... Tem outras coisas ali na equação que eu quero colocar para dentro e acho que por isso a gente está passando por essa revisão estratégica assim, de negócio. Não, maravilha. E assim, eu quero já primeiro dar parabéns em relação a essa visão, porque eu acho que o mercado ele manufaturou tudo, né? Então a gente começou com influência, aí era aquela coisa manual, você tinha que entrar em contato com o influenciador, mandar uma DM e você fechava direto. Aí vieram as agências de influenciador, cresceram, papapá. Aí vieram agora as ferramentas que você faz a curadoria de influenciador, que você nem fala mais com ninguém, você contrata direto por lá. E o que eu fui vendo ao longo do processo é que poucos se querem parceiros.
as marcas no final elas vão puxar uma lista. Me traz aí 10 influenciadores acima de 100 mil, tá? São esses aqui, beijo, dá um background check, segue, faz pela plataforma e beijo. E quando a gente vai olhar os cases que são bons de fato, eles têm essa construção em que existe um entorno do influenciador. Né? Então, aquele influenciador tem um projeto social, tem um podcast, tem isso, aquilo outro. Aula que ele dá. E aí você combina tudo isso, e não dá pra fazer isso em um mês, por isso tem que ser longo prazo. Você tem que ficar trabalhando bastante tempo com essa pessoa. Mas você traz veracidade de marca, você traz a questão de confiança sendo construída. Eu digo isso porque eu cansei, assim, de ver cliente pegando uma galera que eu falava assim, mas por que vocês estão trazendo essa galera? Ou então assim, cara, essa pessoa tem um projeto social, por que você não entra? Não, mas aí a gente quer stories, feed, etc. Então tudo ficou meio tabelado, né? São 3 feeds. Então, virou um commodity. E aí os influenciadores que estão fazendo um bom trabalho, que são os micro e nano, são as pessoas que sentam e falam, vamos desenhar junto, vamos conversar. Tem isso que eu acho que daria pra fazer. Eu gosto muito de trabalhar com micro e nano porque eles se esforçam um monte. Né? Então, deixa eu produzir um conteúdo legal, deixa eu fazer um roteiro bacana, deixa eu pensar numa ideia bacana. Quando você pega os influenciadores que já são grandes, eles já estão no nível do tipo, é um combo. Oi, tudo bem, meninas, tudo bom? Unbox, ganhar a garrafinha aqui, obrigado, West Wing, valeu. E é isso, assim, é o público com preguiça, né, no final do dia. Isso é o que, acho que é o principal ponto aqui da equação de não estar trazendo resultado. Não está trazendo resultado. A gente já contratou globais em que a gente pega, assim, no final do dia, o relatório de reporte, de sessão, de engajamento daquele conteúdo e você fala, o que aconteceu? Cadê toda aquela base daquela pessoa? A pessoa tá em novela, tipo, o que está acontecendo com esse perfil? E é muito disso. Não tem relevância porque não tem aderência, porque não tem verdade naquele discurso, porque não tem um relacionamento longo, porque não tem um 360 em que eu vou olhar para aquela pessoa enquanto pessoa também, não só enquanto um produto. E acho que tem uma outra coisa de a pessoa se preocupar tanto com a... É uma marca, assim, e tem uns caras começando, uma galera que a gente gosta de trabalhar, que eles sabem que eles estão se associando a gente enquanto marca também. Eles têm uma marca que eles representam. E como marca, eles querem crescer para outros campos. Porque eles sabem que, às vezes, aquilo ali que eles estão me vendendo nesse momento, talvez daqui a 2 anos não exista mais, gente. O Instagram do jeito que a gente conhece. Então, eles sabem que eles precisam ter uma perpetuidade, um negócio de mais de longo prazo. Então, quais outros negócios ele consegue entrar ali? Isso é uma equação bem legal e interessante que a gente tem puxado. E tem tido umas conversas bem legais. Não, que ótimo, porque isso significa o avanço do mercado, né, de influência. Eu acho que quanto mais a gente está vendo, pelo menos agora, cases bons, né? Você pega uma Bianca Andrade, Boca Rosa, que dali ela sai de influência, já vira empreendedora, daqui a pouco ela tem a própria marca, daí ela faz Oran, e aí você começa a ver que aquele influenciador já foi. Não é mais o influenciador que só fala de produto, é uma pessoa que já tem uma história, tem um contexto. E aí, olhando para as marcas que se associam, é isso, você abre um campo. Esses dias eu vi a Boca Rosa com a Dell de computadores fazendo uma ação. Eu falei, cara, mas por que né? Ela até um dia desse ela não falaria com a Dell, porque ela só fala de maquiagem, só fala de lifestyle, de beleza. Mas como ela virou empreendedora e como ela fala da marca, como ela fala de marketing, aí ela abriu um campo para tecnologia, que é um negócio que ela não tinha. Daqui a pouco ela tá participando de reunião junto com a marca de tech, né? E aí ela já virou conselheira. E quando você vê, caramba, o influenciador já deixou de ser só a pessoa que cria o conteúdo e passa a ter uma história ali ao redor, né? E para mim é mais rico também você trabalhar com ele. E acho que esse é um estágio que a gente chegou, assim. Eu sei que o mercado, ele ainda tá... A gente ainda tá evoluindo, né? Isso é antes de eu chegar no West Wing, tá? O West Wing já fazia muito investimento em influenciador. Acho que nos últimos anos foi ascendente, foi muito alto. E agora a gente tá passando por essa revisão. O mercado, eu acho que, olhando de forma geral, ainda tá naquele momento do boom. Ainda tá ali naquele momento em que tá jogando grana, tá vendo certos tipos de resultado e tá sendo interessante. Mas num segundo momento em que a gente vai reavaliar esses processos e outros cases que você está trazendo aqui, essas empresas já estão em outro lugar em relação a esse investimento. E acho que é um papo bem legal, um papo que vai evoluir muito assim, nos próximos meses e anos. Né? Sim. E tem o desenvolvimento do mercado de creators também. Né, que isso é um conceito muito novo. O mercado de criação de conteúdo, profissionalmente falando, é muito novo. E eu trabalhei nos dois lados, né? Trabalho hoje como alguém que cria conteúdo, mas também trabalhei na consultoria contratando gente para fazer conteúdo. E essa noção do universo em torno do influenciador é muito
é muito pra gente que já estudou publicidade, que tá vivendo, já tem 10 anos de experiência. Mas quando você pega um criador ali que tá 2, 3 anos fazendo aquilo, que vem de um outro background, ele não consegue ter essa visão. De que ele pode ter hoje um Instagram, mas que ele poderia ter uma empresa, que ele poderia ter uma aula, poderia ter uma ONG, que ele poderia ter um podcast, que esse podcast ele podia prestar consultoria. Ele não consegue entender esse universo. Ainda tá muito limitado ao lance da influência em si. Né? E eu vou fazer o meu jabá agora. Posso fazer o meu jabá? Pode. Quando eu converso Aqui, com... autorizando a pessoa no próprio podcast. Pode. Não, eu tô pedindo licença ao convidado, né? Vai saber. Quando eu falo com marcas hoje, no meu caso específico, eu falo com B2B. Então, a minha associação é muito mais com ferramentas de marketing, né? CRM, para falar com o público como você que tá aqui hoje. E a minha conversa é sobre esse entorno. Né? Hoje eu falo do podcast, legal. O podcast tem mais de 10 mil ouvintes, bacana. O Instagram tem 33 mil seguidores, bacana. Mas eu dou aula num curso que já formou 500 pessoas, que são de coordenadores e gerentes. Isso é importante para no final do dia a gente conversar com uma marca. E não, fecha comigo 3 stories. Então tem uma marca que eu tô conversando agora que é, no meio das minhas masterclasses ao vivo, tem um espaço para que você fale um pouco da sua ferramenta na aula de mensuração. E aí eu tenho uma aula, uma turma de 80 pessoas, que são gerentes ou coordenadores sênior, que aquela marca, para ela é muito valioso estar dentro de uma aula, uma sala de aula. E não ficar vendendo 2 stories, 2 feeds. Porque para ela vai ser legal complementar. Exato. Mas para ela em si era mais bacana falar isso. Ou ela tá aqui no podcast. E aí a mesma coisa, não são números, né? Eu tinha feito... E ela só vai entender isso se parar para conversar com você. Exato. Se a gente se eu mandar um Media Kit, um PDF e falar, dá uma olhada, escolhe o que você quer, não vai ter. Vai passar batido. Não vai ter. Então eu tenho meu comercial, inclusive, a pessoa que faz relacionamento com marcas, eu tenho conversado muito no one-on-one mesmo, assim. Vamos sentar e desenhar uma proposta para um patrocinador do podcast. Não é uma prateleira que eu jogo um logo, tiro o logo, jogo o logo, tiro o logo. A gente precisa conversar com cada um deles. Exato. Então essa última que a gente conversou agora é isso. A gente vai ter um entorno, que é aula no curso, patrocínio do podcast e eu como embaixador. E aí sim você tem um trabalho de 6 meses, você tem um trabalho que vai ser desenhado junto, as mensagens de marca vão ser definidas para cada momento. E aí você tem uma riqueza na audiência, então você, beleza. Super. Agora sim eu tô falando com uma marca que tá dentro da audiência que eu quero, que é justamente a audiência de publicitários, comunicadores, mas para a marca é interessante também. Ao invés de eu simplesmente pegar uma marca qualquer que resolveu pagar para estar ali patrocinando. Exato. Então, para mim é mais interessante que uma ferramenta de CRM me patrocine do que o iFood me patrocine. Muito mais interessante. Mas se eu ganho um número expressivo, o iFood fala, quero fazer uma ação com você, é muito tentador para quem é criador. Mas eu vou deixar essa grana passar? Sim. O iFood tá aqui querendo pagar uma bica, eu não vou querer. E aí você tem que dizer não. Né, do ponto de vista de criação de conteúdo e posicionamento de marca também. E é muito, acho que é um caminho bipartido, assim. Acho que os creators também precisam se abrir para outros tipos de diálogos. Muitas pessoas hoje, quando a gente começa um papo ali, já manda uma proposta e a proposta é quase, em 80% dos casos, vou te entregar um feed, 2 stories, não sei o quê. Estão poucos ainda dispostos a, tipo... Cara, vamos conversar? Eu quero entender onde você está indo enquanto marca para a gente tentar te oferecer o melhor cenário. Porque eu quero entrar em outros formatos de produção de conteúdo. Isso é fato. Porque hoje, embora o Instagram ainda seja o canal mais relevante em termos de engajamento, é o que eu falei, é uma queda exponencial dos últimos meses, dos últimos anos e o mercado se desafiando. Então, eu quero estar antenado e preparado para o próximo passo. Eu acho que é o desaprender e aprender todos os dias. E aí tem alguns diálogos bem legais que a gente está tendo. A gente acabou de fechar uma parceria com a Alexandra Lohá, que é uma mulher super legal, uma empreendedora. Ela virou uma consultora da empresa de diversidade e inclusão. E ela assumiu um posto mesmo na empresa com um contrato do mercado de influência. E a gente está apoiando também o instituto dela de empoderamento feminino. E ela é uma pessoa relevante socialmente. Tem uma série de entregas e projetos. Esse é um projeto que eu tenho um carinho super, super grande por ele, porque eu acho que esse é o caminho. É isso onde eu quero aportar, assim. Esse é o meu próximo passo enquanto investimento. O investimento alocado vai continuar existindo, porque eu preciso de apoio e suporte em campanhas. Mas é esse lugar, assim, que eu vejo a gente indo e eu acho que o mercado pode progredir para isso. Boa. Bueno, já conversamos bastante aqui. Já, nossa. Né? Tem bastante coisa para falar, mas enfim, vamos ter que marcar uma parte 2 para falar sobre isso, porque já sabemos que... Eu falo muito, desculpa. Fica tranquilo. Adler, eu quero te agradecer demais pelo papo. Obrigado. A gente teve uma troca muito rica aqui. Eu acho que quem é cidadão que tá ouvindo aqui
eu sempre falo, né? Cada podcast é uma aula, né? A gente não tá falando simplesmente de trivialidades aqui. Se a pessoa sentar nesse episódio, pegar um caderno e começar a falar sobre como contratar, como se proteger, qual é o próximo passo, futuro do mercado, a gente tem um episódio aqui com 10 folhas de caderno. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo e levando também eu acho que o papel de head, de marketing, com essa visão também influenciar os outros heads, porque o que a gente acaba vendo ainda me manda os 3 feed lá, Combo Stories, porque é o que eu tenho que fazer para sair logo e o meu chefe aprovar logo também. Então, eu acho que tem um papel nosso de começar a ensinar a maneira certa também de se fazer. Não digo nem certa, porque eu acho que é juízo de valor. Mas a maneira como a gente acredita que é o próximo passo nesse mercado. Então, super obrigado. Não, obrigado a vocês pelo convite. Eu acho que a mensagem, assim, se pode deixar uma mensagem. Claro. Vai ter um momento de jabá, vai ter um momento de jabá pra você também falar da sua mensagem e seus canais. Tem uma mensagem final que é: não existe caminho certo. Eu acho que o caminho é o caminho da sua empresa, do seu negócio também, que eu acho que deve ter muito empreendedor que deve te escutar. É você navegar mesmo, buscar os seus próprios resultados, tentar entender e não pegar nenhuma fórmula pronta. Não existe fórmula pronta. Se alguém estiver te vendendo a fórmula pronta, tá errado. Se alguém estiver vendendo uma fórmula pronta, você está virando uma marca genérica, onde várias pessoas comprando a fórmula pronta estão fazendo exatamente a fórmula pronta. Né? Então, não tem muito o que fazer mesmo. É trocar, aprender, reaprender, reiniciar, refazer, errar. É um clichê do mercado, mas cara, tem que errar muitas vezes. Mas é o feijão com arroz que pouca gente faz, né? Que eu vejo assim, nas marcas que eu passei, eu falo, cara, você falou no começo do episódio, 80% das marcas não tem nem os dados das pessoas direito, sabe? Então, às vezes é fazer o feijão com arroz de sentar depois de uma ação e analisar um relatório e falar, fez sentido ou não. 90% das pessoas nem fazem isso. Olha, eu olhei o cupom, vendeu 10, não funcionou. Exato. E é isso, mas por que não? Do que aconteceu? Foi o formato? Foi o tempo? Foi a entrega? Foi o tipo de influenciador? Não existe essa análise criteriosa, Sim. Existe a coisa do volume, né? Temos que seguir. E focar um pouco no objetivo. Eu já fui agência também há muito tempo, chegava um momento em que eu recebia o briefing, vamos fazer 3 influenciadores. Tipo, aí eu voltava, para que vamos fazer influenciadores? Qual o objetivo daquilo? Chata, né? Por que eu era muito chato. Mas tem que fazer mesmo. Eu era uma agência muito chata. Eu era insuportável. Eu sempre voltava. Pra que estamos fazendo aquilo? Sim. E acho que é isso. É voltar no objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o foco do seu negócio nesse momento? Pra que você está contratando aquela ferramenta? Tem que lembrar, é uma ferramenta. É uma mídia, é um canal. E aí voltar para todos aqueles papos que você pode dar o replay no episódio e anotar que a gente já falou sobre. Muito bom. Então, super obrigado. Agora é o seu momento jabá. O momento que você pode falar sobre as suas redes, falar dos seus próprios projetos. Sou super low profile. Nem tenho redes, nem tenho Instagram. Não tenho Instagram, não tenho TikTok, não tenho nada. Não, eu tô no Instagram, tô no LinkedIn, se alguém quiser bater um papo, quiser conversar sobre o mercado, sobre a vida. Eu adoro falar sobre filosofia, sociologia, na mesa de um bar, no restaurante, em qualquer lugar. Eu topo convites, se não forem sexuais. Afinal, convites. Né? Calma. Adley Berbet, estou no LinkedIn, estou no Instagram. TikTok eu nem tô, eu pego ali só pra ficar vendo as coisas mesmo. Sim. Mas estou por lá. Se quiser bater um papo, se quiser conversar, estou super aberto. Então procurem, eu sempre, eu digo pros convidados, quando vocês falam isso, vocês acham que ninguém vai entrar em contato, vão entrar. Então, cuidem bem dos cidadãos, mandem DM, eles respondem certinho, bonitinho, marquem o papo se for marcar, porque acontece muito, assim, da galera falar, vou dar as minhas redes sociais, mas eu acho que vai ser tranquilo, e não é. Então, assim... Não, eu adoro tem uma tarefinha adoro conversar com universitário, gente que tá na universidade, eu falo, cara, vamos conversar, porque eu acho que a academia tá em outro rolê, assim, em outro lugar que a gente precisa dar uma puxada, assim, pra galera vir com uma visão de mercado um pouco mais apurada. Então, mas eu gosto de trocar, de conversar. Pode me chamar. Então, cidadãos, máquina de DM, manda pra ele. Temos um momento jabá. Temos um momento jabá de mimos. Temos um momento jabá. Momento jabá, que não é patrocinador do podcast ainda. Quem sabe? O West Wing vai patrocinar o meu cenário. Mas eles trouxeram coisas, trouxeram mimos que vão entrar aqui ao vivo. Vamos de mimos. Vem atrás. Ela não quer aparecer na câmera, eu sei. Vai ser uma mão, assim, ela só surgindo. Temos mimos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer um unboxing ao vivo? Não, vamos fazer um unboxing ao vivo. Unboxing ao vivo. Ai, gente, muito chique, né? Agora sim, minha casa. A gente sabe que vencer na vida é quando você ganha coisas de casa. Quando você começa a ganhar coisas de casa, você fala, venci na vida. Gente, muito obrigado. Eu achei super bom. Muito obrigado. Depois eu vou fazer um unboxing lá no Instagram. Mas eu sei que já estou muito feliz com a minha garrafinha. Todo mundo me pergunta sobre o que é esse cristal dentro dessa garrafa. E aí eu sempre respondo para atrair boas energias e afastar as ruins, né? No caso, você perguntando.
E aí tem umas Cada horas... cristal tem um significado. Então você tem que olhar se essa é a sua pedra. O quarto, esse aqui é o quartzo fumê. Então, né, até Olhar onde o eu sei... signo, até onde eu sei, o quartzo é pra atrair boas energias. Até onde eu sei disso, que eu pesquisei também. Mas, geralmente, quando você vai colocar água, saem umas bolinhas, né? E aí, quando a pessoa me pergunta, começa a sair as bolinhas, eu falo, ó, que energia ruim já. Já tá até, ó, efervescente. Tá indo embora. Tá indo embora. Gente, muito obrigado. Obrigado, adorei. Adorei Vamos mesmo. que vamos, temos mais. E você, se você que tá em casa, gostou desse episódio, não esquece de dar 5 estrelinhas lá no seu player favorito, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, e mandar para pelo menos 3 amigos, encaminhar esse link desse episódio para pessoas que trabalham com marketing de influência, principalmente para ouvirem também, pra gente evoluir o mercado. Não esquece de mandar para 3 amigos, porque você já sabe, se você não mandar para 3 amigos, você perde o passaporte de cidadão. E aí você não vai ouvir mais esse podcast, vai ser bloqueado todas as redes. Você não vai ter acesso a mais nenhum conteúdo, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast.